Gomide, uma boa estreia, até pensando aí nessa questão dos desfalques, Cruzeiro então vencendo, dá para dizer com certa tranquilidade, depois de um primeiro tempo mais truncado, o Cruzeiro acabou vencendo o ART. André, você foi comedido nas palavras, foi com muita tranquilidade, né? O André, eu acho que é importante a gente destacar que, por mais que exista uma fragilidade do adversário, né, uma diferença técnica entre as equipes, eu particularmente considero interessante quando existe essa diferença técnica, né, e a equipe que ela é superior, no caso o Cruzeiro, faz com que a partida se torne ainda, eu não vou dizer tranquila, né? Mas que ele imponha um ritmo, no caso o Cruzeiro, que ele tenha um desempenho que faz com que o jogo fique completamente controlado, né? Às vezes, quando existe uma disparidade técnica entre os times, e aí, entre aspas, um certo desinteresse daquele que tem maior qualidade, a partida em algum momento ela começa a sair um pouco do controle e pode ter algum tipo de perigo. Não foi o que aconteceu ontem, né? Acho que foram os primeiros 90 minutos do Pessolano comandando o Cruzeiro e foram positivos, né? Pelo placar, e eu acredito que especialmente pela forma como a equipe atuou, né? A gente estava muito na dúvida se já seria possível enxergar muita coisa, pouca coisa, mediano com relação ao que ele quer, ao que ele vai propor ao longo da temporada, né? Eu acho que pontualmente já foi possível, né, serem observadas assim diferenças bem significativas com relação a como a gente assistiu ao Cruzeiro no final da temporada passada. E aí não é um juízo de valor em relação ao que hoje está certo e que no ano passado estava errado. Não, são só formas diferentes, né? Atacando com mais jogadores, é claro que a fragilidade do adversário proporciona isso, né? Eu acho que o Cruzeiro teve muita capacidade de durante a partida, né, colocar os jogadores ali bem posicionados dentro do campo e em regiões do campo em que elas são decisivas, né, para a feitura dos gols, como aconteceram, né? O Cruzeiro explorou muito bem, né, tanto mais com o João Paulo pela esquerda, o Marco Antônio tentou também algumas vezes pela direita, né? Explorar muito o que a gente chama do intervalo ali do zagueiro com o lateral, né? Toda hora alguém ultrapassando aquele intervalo entre os dois atletas do adversário, trazendo um dos volantes da URT, que marcou muito individual, abriu muito espaço para o Cruzeiro por conta disso. E aí os volantes geralmente são mais responsáveis por proteger ali a parte mais central do campo, né? A entrada da área, o meio de campo, né? E com esses jogadores fazendo essas diagonais e arrastando os volantes, né, o Cruzeiro tinha a zona central do campo ali sempre muito livre. Por isso que o João Paulo conseguiu aquela finalização que o goleiro fez uma bela defesa. O Marco Antônio tentou também uma finalização de fora da área que acabou explodindo na zaga por conta disso. O Giovani deu uma finalização ainda no primeiro tempo que o goleiro fez uma defesa por conta desses movimentos, né? Gerou muita, que a gente chama ali de uma superioridade de jogadores, né, no setor central do campo, e foi construindo a vitória de forma natural, né? O segundo gol também teve esse movimento feito pelo Vagninho, né, jogando um pouco mais por dentro naquele lance, e depois ele faz o gol recebendo a bola do João Paulo. Foi uma estreia que a gente não dá para cravar que acontecerá sempre dessa forma, mas os primeiros 90 minutos... Ô CJ, boa estreia do Cruzeiro, né? E eu tava vendo os números do ano passado, me chamou a atenção. Tá muito cedo para falar ainda, a gente tá falando do primeiro jogo, a questão dos desfalques e tudo. O Felipe Conceição, nos 7 primeiros jogos, ele teve apenas 2 vitórias. A estreia do Cruzeiro foi um empate contra o Uberlândia. Saiu perdendo ainda. Saiu perdendo, gol no finalzinho. Então, assim, dá para o torcedor estar mais animado, ainda não é hora, como é que você vê essa estreia ontem, um público razoável para o horário, né? Mais de 7 mil pagantes, para 5 horas da tarde. Faz a sua análise aí do que você viu no jogo de ontem. Eu sei que estava no Independência, hein? Não dá para a gente enaltecer, jogar lá em cima, e também a gente não dá para crucificar
esse começo aí de campeonato se tivermos tropeços, né? Mas eu vou começar aqui, André, falando uma coisa assim, até bem rasa. A gente sabe que o futebol não vive só de aprofundarem nos estudos. A gente sabe que mesmo esse aspecto raso que eu vou citar aqui, ele influenciou muito o Cruzeiro, que é o aspecto, essa atmosfera positiva. Ontem eu tive no Independência e eu percebi uma atmosfera positiva. Por quê? Acho que aí a gente pode enumerar os fatores ou tentar descobrir. Acho que a presença do torcedor desde o início do ano, a vontade de reerguer e reestruturar um time empresa com a confiança e a presença do dono lá, do Ronaldo, que é uma figura importantíssima para o clube. Jogadores novos recebendo em dia. Então acho que são vários fatores, né? E por mais raso que você aí do outro lado possa achar, uma atmosfera positiva, de um início positivo. E aí, é claro, a gente aprofundando e tentando enxergar o jogo, a gente viu o Cruzeiro em 2020, 2021, enfrentando adversários ruins ou adversários limitados tecnicamente e tendo dificuldade, André. O Cruzeiro teve dificuldade, seja no início, no meio ou no final do campeonato, dos campeonatos. Teve eliminações precoces em Copa do Brasil. O Cruzeiro apresentava um futebol ruim. Por isso que eu não vejo absurdo nenhum, o torcedor está feliz, está esperançoso. A gente viu ali, nesses 20 dias de trabalho, coisas interessantes, individuais e de forma coletiva. O Gomide disse aqui sobre o posicionamento do Giovani, desse intervalo, ou nesse espaço entre lateral e volante, e lá no campo a gente viu algumas variações. O André, no primeiro tempo, o Machado jogava como um homem, um volante, primeiro ali à frente da linha de defesa. Passando os zagueiros, o primeiro homem a pegar essa bola era o Machado. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, ele mudou. No segundo tempo, ele avança e quem faz essa saída é o William Oliveira, né? O William Oliveira vem fazer essa saída de bola e ele adianta o Machado. Ontem, não estou comparando jogador nem estilo, só porque já vi algumas atuações parecidas. Ontem no Independência, ao lado do Ronaldo estava o Elias. Elias que jogou no Corinthians, no Atlético, que pisava muito na área. Ontem o Machado pisou muito na área. No segundo tempo, fez o gol. No gol do Edu, se a bola passa pelo Edu, era o Machado que estava ali, ele adiantou, ele viu essa possibilidade. E o Cruzeiro jogou com um posicionamento interessantíssimo. No lado direito, tinha Rômulo e Giovani. No lado esquerdo, tinha um trio e por ali saíram as melhores jogadas do Cruzeiro. Tinha Rafael Santos, tinha o João Paulo, que é um ótimo jogador, é um meia esquerda, e tinha o Vagninho bem aberto. Não, muito bom jogador o João Paulo, e o Vagninho também me surpreendeu. Um jogador no 1 contra 1, partindo para cima. O Cruzeiro tinha dificuldade em criar jogadas para o centroavante. Me lembro de inúmeras vezes que nós falávamos aqui que entrava o Thiago, não dava certo, entrava o Marcelo Oliveira, não dava certo. Marcelo Oliveira não entrou não, ele entrou em 2013. Marcelo Moreno. Tem o volante também, pro Grêmio. Exatamente. O Marcelo Moreno entrava, não tinha como fazer gols. O Cruzeiro fazia muito esforço para produzir para o centroavante. Sim. E ontem a gente viu Edu fazendo gol, a gente viu o Thiago fazendo gol, tendo chances, produzindo. O lado esquerdo ficou mais forte e tinha determinados momentos do jogo, o André, que a distribuição desses três era da seguinte forma. Às vezes ele adiantava o Vagninho para jogar ao lado do Thiago e colocava um trio de meias, uma trinca de meias, Giovani pela direita, Marco Antônio no meio e o João Paulo pela esquerda. Esses três, e ninguém falou do Marco Antônio, o Marco Antônio é um jogador muito interessante, que joga de cabeça erguida, tem um ótimo passe, joga de frente para o gol e acha muito atacantes que jogam em diagonal e lateral. Então o Rômulo, o Rafael, o próprio Giovani e o Vagninho foram muito alimentados pelo Marco Antônio, que tem essa facilidade em achar essa bola nas costas do lateral, entre zagueiro e lateral. Gostei muito do Cruzeiro, já vi uma variação, já vi, ninguém está falando que é Barcelona das Américas, ninguém está falando que tem acesso, pode ter muitos tropeços, mas a atmosfera achei positiva e alguns destaques individuais e de forma coletiva o Pessolano já deu alguma carinha ao time ali com esses 20 dias de trabalho. Também gostei, achei que teve variação tática e aí vocês apresentaram aí ao longo das semanas algumas ideias, né? E deu para ver algumas coisas interessantes. Os laterais apoiaram muito, o primeiro gol sai do cruzamento do Rafael Santos, o próprio Rômulo apareceu bastante no primeiro tempo, né?
Sei. Ô Vinícius Gris, pra mim, assim, de um modo geral, eu achei que ele era um 4-1-4-1. Com o Machado à frente da linha de 4 e 4 jogadores meio que soltos ali. O Wagninho uma hora apareceu na direita. Fez a inversão, mas assim, isso. Giovani foi para a esquerda, mas menos tempo. Foi rapidamente. Foi pouco. Fala um pouco sobre isso e também o que você achou de mais interessante nessa estreia, o que dá para destacar, porque assim, a gente não pode esquecer que pelo menos 5 desfalques de jogadores que estavam sendo cotados. Eu acho que foi uma estreia muito positiva, André, muito positiva. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado, né? O RT é um time com muitas limitações, é só o início da temporada, é só o primeiro jogo, ele não indica necessariamente alguns caminhos. Eu acho que, para mim, assim, o ponto que mais me chama a atenção, e aí eu vou fechar com o CJ nessa, é a questão do ambiente. O ambiente do Cruzeiro me parece muito diferente, em todos os sentidos. No sentido da confiança mesmo, né? Confiança do torcedor no projeto que está sendo desenvolvido, confiança dos jogadores no projeto que está sendo desenvolvido e pensado, né? O Cruzeiro nos últimos anos teve muito jogador que esteve no Cruzeiro porque tinha um contrato a cumprir, porque não tinha muita opção. Isso aconteceu muito nos últimos anos. Esse ano me parece que os jogadores que estão no Cruzeiro estão mais porque acreditam naquilo que foi oferecido a eles, no que está sendo construído. Então, assim, a perspectiva é muito boa. A gente não sabe, né? Eu já falei muito a respeito disso. A gente não tem como chegar aqui e garantir, por exemplo, vai ter salário em dia o ano inteiro. Eu não tenho como garantir isso. Mas a impressão inicial é de que há uma confiança maior em tudo que está sendo feito, por parte do torcedor, por parte dos jogadores, por parte da comissão técnica. Eu acho que isso é muito positivo e isso reflete no campo. E acho que já começou a se refletir um pouco ontem. Uma atuação boa, com boas variações, é claro que oscilando, o que é normal, né? Em alguns momentos o Cruzeiro teve ali algumas dificuldades para jogar, o que é normal pelo início da temporada. Essa escolha, né, do 4-3-3, do 4-1-4-1 do Pessolano, eu acho que ela vai passar por algumas mudanças ainda no processo, e é natural, né? Porque, por exemplo, eu acho que 2 pontos ontem, eles podem gerar aí mudanças num prazo mais curto, né? O primeiro é a questão do desequilíbrio ali do lado direito com o lado esquerdo, né? O CJ falou do lado direito tinham 2 e do lado esquerdo tinham 3, né? Mas, na verdade, do lado esquerdo do Cruzeiro, o Wagninho, por ser um ponta-ponta, né? Ele funcionou muito bem com o Rafael Santos, se entendendo muito bem. Quando o Wagninho estava mais aberto, o Rafael Santos conseguia vir mais por dentro. Quando o Wagninho se aproximava um pouco mais do centroavante, o Rafael Santos atacando um pouco mais por fora. O João Paulo também é um jogador que já fez mais lado de campo, né? Então ele tem esse entendimento de trocar às vezes ali um pouco de posição com o Wagninho. E o jogo do lado esquerdo fluiu muito bem. Do lado direito não fluiu tão bem assim, né? O Giovani é um meia que até já fez beirada em outros momentos da carreira, mas que é um meia, prioritariamente, um jogador que joga mais por dentro. O Rômulo não é um lateral de muita ultrapassagem pelo lado, né, de chegar na linha de fundo, também é um jogador que constrói um pouco mais por dentro. Então, às vezes, faltou um pouco de amplitude ao Cruzeiro do lado direito, um pouco mais desse entendimento ali dos jogadores do lado direito. Para mim, os melhores momentos do Cruzeiro no jogo foram quando o Wagninho foi jogar do lado direito e o Giovani foi jogar do lado esquerdo, porque aí se equilibrou um pouco mais isso, o Cruzeiro abriu mais a linha defensiva da URT e começou a criar um pouco mais. E tem um pouco de dúvidas também com relação ao meio-campo, né, que começou ontem. A gente não sabe que não necessariamente vai ser o meio-campo titular, tinha muitas ausências ontem, mas com a questão sem a bola, né? O Cruzeiro no início do segundo tempo ali, que a URT precisou sair um pouco mais porque estava perdendo o jogo. O Cruzeiro viveu alguns momentos ali de dificuldade para se defender, não que tenha criado chances claras ao URT, pressionado o Cruzeiro, nada disso, mas sentiu um pouco de dificuldades, tanto que fez a mudança o Pessolano, tirando o Marco Antônio, colocando o William Oliveira, que é um volante de um pouco mais de marcação, e ele ganhou força ali no meio, né, com o Machado um pouco mais adiantado. Não mudou a estrutura, mas deu um pouco mais de força, um pouco mais de pegada. E eu tenho um pouco de dúvida, sinceramente, nos jogos mais duros, né, desse meio campo com o Marco Antônio e o João Paulo ali à frente de um volante apenas. Mas enfim, acho que foi uma vitória muito positiva, uma atuação segura do Cruzeiro, né, um 3-0 justíssimo, e que dá um pouco de confiança aí para iniciar o trabalho, né? É sempre bom iniciar vencendo, com o gol dos atacantes, né, que foi um grande problema para o Cruzeiro no ano passado. Os atacantes do Cruzeiro fizeram pouquíssimos gols. O Cruzeiro terminou o ano com o Matheus Barbosa como artilheiro da temporada, um volante que saiu quase que no meio do ano do clube.
Então, assim, é claro que a gente precisa ter pé no chão, precisa ter calma na análise, que é só um jogo, é só um Campeonato Mineiro, é só o RT, mas acho que no frigir dos ovos foi uma vitória, uma estreia muito positiva do Cruzeiro. Desde 2019, Libertadores, 2 centroavantes não faziam gols num jogo do Cruzeiro. Pra se ter uma ideia, uma reta final de Cruzeiro, ô Gomide, esse esquema tático, né, que o Gris está chamando a atenção, de certa forma bem ofensivo, né, com 4 meias ali adiantados, pode ter passado também pelo adversário, pode ter algum tipo de variação tática mesmo, vamos pegar um adversário que vai se fechar muito, o RT veio muito fechado, era de se esperar, e aí joga com 4 meias, ou você acha que esse 4-1-4-1, por exemplo, é um esquema que veio para ficar e é o estilo mesmo do Pesolano? André, nós temos de ponderar também os atletas que ficaram fora, né? A princípio, por exemplo, o Pedro Castro seria titular. Quem sairia? O Marco Antônio, o Giovani, né? Técnicos eles fazem, dependendo da forma que jogam, né? Em alguns momentos, por exemplo, o próprio... Jogam de maneiras muito distintas, tá? Mas, por exemplo, o Cruzeiro do Mano Menezes, ele não tinha ali pontas muito agudos, né? Como o Vagninho, que é um ponta mais de drible, de 1 contra 1, mas, por exemplo, ele tinha pela direita um jogador que fazia ali a função em certos momentos, que era o Robinho, que era um jogador mais de passe, de mais construção, e pelo lado contrário ele tinha um ponta um pouco mais agressivo, né? Eles optam por isso. De um lado alguém que constrói mais, do outro um ponta um pouco mais de drible, né? Não sei se essa é a tendência do Pesolano, porque é apenas o primeiro jogo. Tem a questão do Pedro Castro, né? Quem mais ficou fora do sistema ofensivo? Na verdade, mais relevante o Pedro Castro, né? A questão do 4-1-4-1, 4-3-3, a questão é que o Cruzeiro ele praticamente não se organizou para se defender, né? Ele não precisou ficar organizado ali em 4-1-4-1 muito tempo do jogo, porque ele tinha a bola e quando o RT tentava alguma coisa, era muito mais num jogo mais direto, né? Disputar a segunda bola lá contra os zagueiros ou contra os volantes do Cruzeiro. Muita bola lançada desde o campo de defesa. Eu acho que pode pesar um pouco, sim, a questão do adversário, né? Foi que o Gris destacou, né, André? Por exemplo, o Cruzeiro, no momento em que atacava ontem, ou ele perdia a bola porque ele errava um passe ou tentava uma finalização, ele era bloqueado, mas o Cruzeiro, em poucas vezes, ele foi desarmado pelo RT. O Cruzeiro está ali atacando, aí vem alguém, dá o bote, rouba a bola e sai para o contra-ataque. Não. O Cruzeiro ele teve, sim, certa tranquilidade de circular muito a bola, porque os jogadores da URT perdiam várias vezes os duelos, né? Então ele não... E se perde a bola mais vezes? Tem a questão do que o Pesolano falou, que gosta de ser agressivo com e sem a bola. Os atletas que jogaram ontem contra um time mais qualificado, que desarma o Cruzeiro no campo de ataque, eles vão ter ali aquela reação imediata para pressionar, já roubar a bola, impedir o contra-ataque do adversário. Isso aí só as rodadas irão dizer, André. Eu acho que é precoce ainda de falar que não dá para jogar nessa formação ou que essa será a definitiva, né? Vamos aguardar. Domingo já tem, então, Atlético e Cruzeiro, jogo 11 horas da manhã. Só para passar a régua, CJ, falar um pouquinho do Denis Wiese, interessante a estreia dele, jogador jovem, foi pouco exigido, mas no final fez umas defesas interessantes. Não estavam valendo, mas... mas estava lá, né? Ele não sabia, né? E outra coisa, também foi acionado poucas vezes, mas foi acionado com os pés, né? A bola... O André, eu acho interessante, porque é um jogador jovem demais, que teve uma ótima Copa São Paulo, mas estrear pelo profissional do Cruzeiro, com um estádio com 7.000 pessoas, vindo de 2 anos horrorosos e mais substituindo o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Ele não está substituindo qualquer um. Ele não saiu o Marcinho para entrar o João Paulo. Saiu o Fábio e está entrando um garoto. Achei com muita personalidade, achei bem tranquilo, com a bola nos pés, não apavorou. Tá certo que a URT não incomodou, ofensivamente foi quase nulo, mas naquela defesa, por exemplo, que estava impedido o atacante, acho que até numa cobrança de falta, uma cabeçada do atacante da URT, ele fez uma excelente defesa. Acho que segurança nesse começo,
é legal ter os minutos e principalmente a confiança, não só dele, mas de vários atletas e dos jovens. Os contratados, os jogadores experientes, já passaram por isso algumas vezes. Mas agora, por exemplo, Rafael Santos, que era o lateral esquerdo, que rodou, foi para a Chape, foi para a Ponte, volta. Agora, para assumir a titularidade ou para jogar na frente da torcida, é legal ele ter a sequência, é legal ter os minutos. O Machado, que vinha de uma inatividade, nós soubemos desse fato aí dele com a Covid, né? O quanto ele deve ter sofrido. Às vezes nós aqui, os torcedores também, a gente esquece o lado humano do atleta e a gente pensa muito dentro de campo na máquina de ter que fazer gols e ter que dar resultado. E a gente esquece que atrás tem um sofrimento muito grande. Imagina que esse menino, que esse garoto deve ter sofrido nessa parada. Eu acho então, André, que não é para repetir o time. Acho que até esse começo ele tem que testar mesmo. Aí agora o Rafael vai jogar no gol, aí ele coloca o Sidney e o Maicon para rodar. Então é experimentar mesmo. São os jogos treinos nessas primeiras